eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 59. Então hoje nós vamos iniciar o assunto de razão e proporção, né? A gente estava estudando ali equações, sistema de equações, vimos ali um pouquinho sobre equação do segundo grau. Hoje nós vamos iniciar razão e proporção, ok? Então o objetivo vai ser retomar os conceitos de razão e proporção para que na sequência sejam explorados com mais profundidade o reconhecimento de relações proporcionais e não proporcionais entre grandezas. Os materiais para a aula de hoje vão ser mesmo de sempre: caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês fazerem as anotações e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios depois no caderno, tá certo? Então, razão e proporção, né? Nós já estudamos sobre razão e proporção, então a gente vai dar uma revisada antes de a gente iniciar a aprofundar esse conhecimento de vocês, tá certo? Então, a gente já viu que sendo A e B dois números racionais, né, com B diferente de zero, a gente denomina a razão entre A e B, ou a razão de A para B, o quociente A sobre B ou A divididos por B. Então, a razão nada mais é do que a divisão entre dois valores, tá? Não esqueçam que a ordem aqui é muito importante. Então, eu estou falando razão entre A e B. O A vai em cima e o B embaixo, ok? A razão entre A e B ou A dividido por B pode ser lida de uma das seguintes maneiras. Então, eu posso falar razão de A para B, ou A está para B, ou até A para B, certo? Qualquer uma das três formas está corretíssima na hora de fazer a leitura, ok? Então, vamos começar com um exemplo, né? Porque a aplicação da razão é mais ou menos assim, com exemplos, tá certo? Então, olha só. Em um jogo de basquete, determinado jogador fez 23 pontos dos 92 marcados pela sua equipe em certa partida. A razão entre o número de pontos feitos por esse jogador e o total de pontos da partida é dada por 23 sobre 92. Então, observem que a primeira informação que ele me trouxe aqui, a razão entre o número de pontos feito por o jogador. Então, esse número é o primeiro que ele falou, tem que ir em cima da minha fração. E o total de pontos da partida é a segunda informação que ele fala, vai embaixo, tá certo? Eu preciso ter essa ordem na razão, porque se eu falar ao contrário, a minha ordem vai ser ao contrário também, ok? No exemplo dado, podemos afirmar que a cada 4 pontos feitos, um foi desse jogador. Então, a gente tem a razão 1/4, ok? Como assim? Porque a gente tem razões equivalentes aqui. As razões são equivalentes, então a gente consegue escrever essa igualdade aqui. 23 sobre 92 é igual a 1/4. E essa igualdade a gente dá o nome de proporção, tá certo? Então, olha só. A proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. E segundo a propriedade fundamental das proporções, a prof vai até escrever essa aqui no quadro para vocês acompanharem. A propriedade fundamental das proporções, a gente tem que A sobre B é igual a C sobre D. Ou seja, essa aqui é a minha proporção, né? Há duas razões que são iguais. A razão entre A e B é igual à razão entre C e D. Isso é uma proporção, ok? O que a propriedade me fala? Que disso daqui eu consigo escrever que A vezes D é igual a C vezes B. Ou seja, é como se eu fizesse a multiplicação cruzada aqui dessas duas informações, tá certo? E, verificando a propriedade fundamental das proporções no exemplo anterior, a gente vai ter que 23 vezes 4 é igual a 92 vezes 1. E isso é verdade, certo? 23 vezes 4 é 92 e 92 vezes 1 também é 92, ok? Então, a propriedade fundamental da proporção foi verificada nesse exemplo que a gente estava vendo ali, porque elas são sim uma proporção. Essas duas razões são uma proporção, ok? É como se eu fizesse a simplificação dessas duas frações ali, tá certo? Então, vamos analisar algumas situações que relacionam grandezas proporcionais. Acompanhe os exemplos a seguir, então, que a gente vai analisar agora. A prof vai apagar aqui a relação fundamental para a gente poder utilizar o quadro para resolver os exemplos. Olha só. Primeiro exemplo.
No quadro a seguir, relacionamos a medida do lado de um quadrado e o respectivo perímetro. Para quem não lembra, perímetro é a soma de todos os lados do quadrado, ok? Observe que quanto maior a medida do lado do quadrado, maior o seu perímetro, certo? E esse aumento ele é proporcional, porque ao dobrar a medida do quadrado, a medida do lado do quadrado, a gente também vai ter o dobro do seu perímetro. Ao triplicarmos a medida do quadrado, a gente também vai ter o triplo do perímetro. Observe. O perímetro é 4. Eu dobrei o 1, eu fiquei com 2. De 4 eu fui para 8, certo? De 1 eu fui para 3, ou seja, tripliquei. De 4 eu fui para 12, ou seja, também tripliquei. Aqui nós temos uma razão, nós temos grandezas proporcionais aqui estabelecidas, certo? Segundo exemplo, um automóvel e um ônibus farão uma viagem entre São Paulo e Valparaíso, distantes 560 km. A velocidade média permitida para o automóvel é de 100 km por hora. Já o ônibus precisa transitar desenvolvendo uma velocidade média de 80 km por hora. Sabendo que o automóvel leva 5,6 horas para percorrer essa distância e considerando a sua velocidade constante, calcule quanto tempo a mesma distância será percorrida pelo ônibus, também com velocidade constante. Então, para fazer isso, a gente vai usar a proporção, né? Vamos construir um quadro que relaciona essas informações que a gente tem. Olha só, o automóvel e o ônibus. O automóvel anda em 100 km por hora e o ônibus anda em 80 km por hora. Se o automóvel leva 5,6 horas, o ônibus vai levar 7 horas para fazer o mesmo percurso. Observe que o produto entre a velocidade e o tempo gasto em ambos os casos é igual a 560. Conforme a velocidade média aumenta, o tempo gasto no percurso se reduz proporcionalmente. Então, o que acontece aqui? A gente tem duas grandezas que são inversas, né? Se eu aumento a velocidade média, o tempo que eu gasto no percurso se reduz, certo? Agora, olha esse exemplo número 3. Para asfaltar certa região retangular de 25 metros por 60 metros, usamos 2.340 litros de betume. Qual volume de betume é necessário para asfaltar outra região retangular de 80 metros por 60 metros? Então, para resolver essa situação aqui, a gente vai construir um quadro relacionando a área a ser asfaltada e a quantidade de betume que vai ser necessário. Então, o quadro aqui a gente tem a área retangular que vai ser asfaltada, né? A gente tinha 25 vezes 60 é igual a 1.500 metros quadrados e para isso eu uso 2.340 litros de betume. 80 vezes 60, que é a segunda área, eu vou ter, então, 4.800 metros quadrados. E o que eu preciso encontrar agora é o volume de betume em litros, certo? Então, observe que uma das dimensões do terreno se manteve a mesma, né? Eu continuei com 60 metros ali. A outra dimensão aumentou 3,2 vezes. Como que aumentou 3,2 vezes? Eu faço a divisão. 80 divididos por 25 quer dizer que aumentou 3,2 vezes. Então, se o volume aumenta proporcionalmente à quantidade de litros que eu vou usar, basta eu aumentar o volume 3,2 vezes. Então, eu vou fazer 2.340 vezes 3,2. Isso vai me resultar, então, em 7.488, certo? O volume necessário, então, de betume vai ser 7.488 litros, então, ok? É bem tranquilo de fazer, né? Olha o que a gente vai estudar um pouquinho ainda nessa aula. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, antes ali, a gente viu um pouquinho do estudo das grandezas, das proporções, como que eu posso utilizar ali as proporções para encontrar valores que eu desconheço, né? Nós vamos ver um pouquinho agora sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, em anos anteriores, a gente estudou grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. Agora a gente vai retomar esse estudo, né, para observar que a gente pode representar essa relação por meio de uma sentença algébrica. Veja só alguns exemplos que a gente tem aqui. Então,
Exemplo número 1. Uma feirante cobra R$ 5,00 por dúzia de ovos, como mostra o quadro a seguir. Então, eu tenho aqui, para uma dúzia, R$ 5,00, para 2 dúzias, R$ 10,00, 3 dúzias, R$ 15,00, 4 dúzias, R$ 20,00, 5 dúzias, R$ 25,00. Bem tranquilo, certo? A razão entre o valor cobrado e o número de dúzias de ovos vendidas é sempre a mesma. Eu sempre tenho 5 sobre 1, 10 sobre 2, 15 sobre 3, 20 sobre 4, 25 sobre 5, que é sempre 5. Essa razão é sempre a mesma. Então, o valor cobrado, ele é diretamente proporcional ao número de dúzias de ovos vendidas, certo? Se eu aumento a quantidade de dúzias de ovos, o meu valor vai aumentar proporcionalmente, não é mesmo? Então, eu posso dizer que a relação entre o valor cobrado, V, né? Tô chamando de V o valor cobrado, em real e o número de dúzias de ovos vendidas pode ser expressa pela seguinte sentença algébrica. V igual a 5 vezes N, onde 5 é aquela razão, né? A razão que ele sempre apresenta é 5. Então, o valor que eu vou pagar na minha dúzia de ovos vai ser o valor de 5 vezes a quantidade de dúzias de ovos que eu estou comprando, certo? Bem tranquilo, né? É como se a gente estivesse escrevendo uma equação para essa situação que está acontecendo, né? Bem facinho. Segundo exemplo, observe no quadro abaixo a relação entre o tempo gasto por um motociclista para percorrer uma distância e a velocidade média com que ele percorre essa distância. Então, olha só, é a mesma distância que ele está percorrendo, certo? Então, se ele for numa velocidade de 40 km por hora, ele leva 6 horas. Se ele for numa velocidade de 120 km por hora, ele leva 2 horas. Se ele for numa velocidade de 60 km por hora, ele vai levar 4 horas. E se ele for levar numa velocidade de 30 km por hora, ele vai levar 8 horas. Observe o que acontece aqui de um valor para o outro, olha só. Se ele fosse 40 km por hora, ele levava 6 horas. Se ele for em 120 km por hora, ou seja, 3 vezes a velocidade que ele tinha antes, ele vai levar menos tempo, ele vai levar divididos por 3, certo? 6 horas divididas por 3 horas que ele estava percorrendo. Então, percebam que aqui eu tenho operações inversas, ó. De 120 para 60, eu dividi a velocidade em 2, mas o tempo vai multiplicar 2 vezes. Mesma coisa aqui. Dividi o tempo a velocidade em 2, né? De 60 foi para 30, mas o meu tempo vai multiplicar 2 vezes. Por quê? Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu levo, né? Se eu for mais devagar, eu vou levar mais tempo. Então, percebam que são duas coisas que acontecem ao contrário. Quanto mais tempo, menos velocidade eu vou utilizar. Ou quanto mais velocidade, né? Menos tempo. E quanto menos velocidade, mais tempo. Percebam que as coisas acontecem ao contrário aqui. Então, a razão do valor da velocidade média e o inverso do valor correspondem ao tempo gasto, é sempre a mesma, olha só. Eu estou trabalhando com uma unidade aqui inversa, certo? O tempo está invertido aqui, por quê? Porque essas duas grandezas que nós estamos vendo aqui são inversamente proporcionais. Então, cuidado, nós temos 2 tipos de grandezas. As diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Elas são proporcionais, porque elas variam de acordo uma com a outra, mas uma delas varia junto, né? Quando eu aumento o valor do lado do meu quadrado, eu vou aumentar a minha área. Agora, no caso do carro, né? Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu vou levar. Então, elas andam em direções contrárias. Uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Isso quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Quando eu trabalho com duas coisas que estão aumentando juntas ou diminuindo juntas, eu estou trabalhando com diretamente proporcionais, certo? É um conceito que é um pouquinho abstrato, mas é fácil de entender, tá bom, gente? Então, a relação que eu consigo escrever ali daquela função ali, né? Da média e do tempo, que pode ser da média da velocidade, né? Perdão, da velocidade média e do tempo, pode ser expressa da seguinte sentença matemática. A velocidade vai ser 240 sobre o tempo ali. Eu vou ter uma fração aqui. Lembram que no outro eu tinha uma multiplicação? Então, se eu estou trabalhando com coisas inversas, eu vou ter uma fração aqui na representação. Tá certo?
Então, assim, gente, esse conceito é um pouquinho novo, né? Na verdade, vocês já viram um pouquinho disso, mas é sempre bom relembrar. Eu sei que para alguns de vocês, às vezes, é novidade, né? Vocês não lembram de que vocês já estudaram. Então, é um conceito matemático muito importante. Ele não é um conceito difícil, mas é um conceito que exige um pouquinho de imaginação. Vocês têm que pensar isso meio que aplicado na vida real. Você vai pensar, se eu estou fazendo alguma coisa, se eu pegar mais uma pessoa para me ajudar, ou seja, mais pessoas, eu vou fazer a mesma coisa em menos tempo. Então, eu tenho grandezas inversamente proporcionais aqui. Agora, se eu estou fazendo um cartão, se eu fizer mais cartão, eu vou precisar de mais folhas. Grandezas diretamente proporcionais. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. E isso vai exigir de vocês uma análise aí abstrata, né? Vocês vão ter que imaginar essa situação acontecendo para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá certo? Não esqueçam de revisar os conteúdos e de fazer os exercícios dessa aula, tá certo? Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.